Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Gardenia jasmim quando mantida na sala. A gardenia em forma de jasmim é capaz de atingir uma altura de 60 a 80 cm na natureza. Ela floresce 2 vezes por ano, mas os cultivadores de flores amadores acharão muito difícil obter um resultado semelhante em casa. Os brotos são lisos e se tornam lanhosos com a idade. Ao beliscar os topos, você pode dar ao animal qualquer forma complexa. Cuidados em casa. A gardenia do tipo jasmim não apenas floresce por muito tempo, mas também exala uma fragrância agradável. Para cuidar dessa flor de cera branca como a neve, será necessário dedicar algum tempo e esforço, pois ela é muito caprichosa. Mas o resultado vale a pena. Local e iluminação. Escolha cuidadosamente o local onde a gardenia real ficará. Os peitoril das janelas leste e oeste são os melhores. Somente na frente das janelas não devem crescer árvores densas, bloqueando o acesso à luz. Se tiver que colocar o vaso na janela sul, no verão, ao meio-dia, será necessário baixar as persianas ou sombrear a planta com material translúcido. A planta gosta de luz brilhante, mas a luz solar direta pode causar queimaduras nas folhas e levá-las a cair. No inverno, é necessário complementar a iluminação com fitlâmpadas até 12 horas de luz do dia. Nunca mova o vaso durante a brotação, caso contrário, os brotos podem cair. O ângulo de luz da lâmpada também deve ser constante. Não considere o quarto de dormir como uma residência para a planta. Sua forte fragrância durante o período de floração pode causar dores de cabeça em alguns casos. É melhor mantê-la na sala de estar, inalando o odor útil e incomum. Temperatura. O hóspede oriental é bastante exigente quanto ao regime de temperatura. Na primavera e no outono, o cômodo onde a flor é mantida deve estar entre mais 22 a 24 graus Celsius durante o dia e um pouco mais baixo à noite, mais 18 menos 20 graus Celsius. No inverno, os intervalos no termômetro devem ser de mais 17 a 20 graus Celsius durante o dia e pelo menos mais 16 graus Celsius à noite. Temperaturas abaixo de mais 12 graus são fatais para o arbusto. Durante o período de brotamento, o ar não deve estar mais quente do que mais 20 graus Celsius. Caso contrário, a planta não florescerá, mas lançará novos ramos. Se o vaso estiver em uma corrente de ar ou o ambiente estiver muito seco, a hortênsia perderá os botões. Rega no inverno. A augusta não precisa ser regada. Bastam 2 a 3 regas por mês. A partir de meados de março, quando os botões estiverem se desenvolvendo ativamente, muda a abordagem para umedecer o solo. Assim que a camada superior começar a secar, adicione imediatamente a umidade vital. A água deve ser pré-definida e levemente aquecida. Você pode adicionar um pouco de ácido cítrico ou turfa a um recipiente com água. Se você atrasar a rega, perceberá que as folhas começarão a ficar amarelas. Umidade do ar. Pulverize as folhas e o ar ao redor da flor regularmente. Como alternativa, mova o vaso para um recipiente com seixos úmidos. Apenas certifique-se de que as raízes não entrem em contato com o nível da água, caso contrário, elas apodrecerão. De tempos em tempos, limpe as folhas com um pano úmido. Você também pode providenciar uma ducha morna, sem tocar nos brotos, com um jato de água e cobrir o solo com polietileno, para não lavar o substrato. Faça isso diariamente. Mas assim que os botões começarem a florescer, interrompa o procedimento. Caso contrário, aparecerão manchas marrons nas folhas e nas flores. Solo. Se você decidir começar uma gardenia jasmim, compre uma mistura de solo fértil, solto e ácido para plantas acidófilas. Para preparar o solo para o plantio por conta própria, misture 25% de terra de coníferas, 25% de grama, 25% de turfa, 25% de areia ou perlita. Não se esqueça de calcinar o solo no forno. Com o tempo, a acidez do solo diminuirá, portanto, 2 a 3 vezes por mês, e leve-a ao nível desejado com ácido cítrico, 5 gotas, e sulfato de cobre, 0,5 grama, por 1 litro de água. Alimentação e fertilização após o transplante. Não aplique fertilizante no solo por 2 meses. Depois disso, use regularmente fertilizante líquido para as aleias em flor. 1 vez por mês. Faça uma alimentação de raiz e, 2 semanas depois, dissolva o fertilizante em água para pulverização. Isso é suficiente para um mês inteiro. Quando a primavera e o verão terminarem,
pare de fertilizar até a primavera seguinte. Isso não se aplica às plantas jovens. Elas precisam ser fertilizadas durante todo o ano. Para que uma amiga verde não precise de ferro, cave 2 ou 3 pregos enferrujados dentro do vaso. Isso é especialmente verdadeiro se as folhas começarem a ficar amarelas de repente. Repotenciamento. Depois de comprar a flor em uma loja, ela deve ser transplantada após algumas semanas para um novo vaso. Escolha um vaso com 2 cm a mais de diâmetro do que o vaso da loja. Mova o arbusto para um novo local sem sacudir o solo das raízes. Certifique-se de cobrir o fundo do vaso com uma camada de drenagem e, em seguida, uma camada de areia de rio com uma fração grossa misturada com carvão e, depois, uma camada de solo novo. Coloque a gardenia no vaso. Preencha os espaços vazios com a mistura de solo e regue com água morna e temperada. Se você comprou um arbusto florido, não o transplante até que ele floresça. Caso contrário, o representante da família Mirinové deixará cair os botões e você não poderá apreciar sua beleza. As plantas maduras não gostam de transplante. Portanto, faça-o conforme necessário, uma vez a cada 3 ou 4 anos, no início da primavera, antes do surgimento dos botões, ou no verão, após a floração. Depois de tirar o arbusto do vaso antigo, corte um quarto das raízes e trate os locais dos cortés com Cornovin. Após o transplante, coloque o vaso em um local claro e quente. Para garantir que a hortênsia produza o maior número possível de brotos laterais e botões de flores, você deve beliscar os topos jovens. Faça isso durante todo o tempo em que a hortênsia estiver se desenvolvendo, ou seja, na primavera e no verão. Ao mesmo tempo, livre-se das folhas doentes e fracas e das flores murchas. Se você deixar as sementes amadurecerem, a flor consumirá muita energia. Após a floração, faça uma limpeza geral, livrando-se do excesso de brotos e formando uma bela coroa. Mas mesmo todos os caules restantes devem ser encurtados em 1/3 de sua altura. Esse procedimento permitirá que o jasmim do cabo floresça exuberantemente no próximo ano. As mudas saudáveis não podem ser jogadas fora, mas usadas para obter novas flores. Floração. Normalmente, em condições de ambiente, a gardenia em forma de jasmim floresce de julho a outubro, mas há variedades com outros intervalos. Há até variedades que florescem o ano todo. As flores brancas de terry podem atingir de 7 a 10 cm de diâmetro. À medida que florescem, adquirem uma tonalidade amarela. Quanto mais velha for a planta, mais exuberante e bonita será a sua floração. Propagação. O aumento do número de indivíduos na coleção doméstica pode ser feito por meio de estacas, sementes ou divisão do arbusto em partes. A maneira mais difícil de cultivar uma nova gardenia é a partir de sementes. Por estacas é recomendável que os cultivadores de flores iniciantes usem esse método. Assim que o arbusto tiver florescido, corte as estacas superiores. Elas devem ter pelo menos 10 cm de comprimento. É desejável que cada uma tenha um calcanhar, uma pequena ponta não madura. Se houver mais de 3 a 4 folhas nas estacas, elimine-as. Passe carvão ativado no corte e trate-o com um agente de crescimento de raízes. Você pode colocar o material para propagação em copos com água, mas é melhor plantar imediatamente em uma mistura de solo umedecido. Pegue um recipiente de plástico com tampa e feche-o, plantando as mudas. O enraizamento deve ocorrer a mais 25 graus Celsius. Remova a tampa de tempos em tempos, arejando e umedecendo o plantio. Após cerca de um mês, as raízes aparecerão. Em seguida, as estacas devem ser plantadas em vasos separados. Quando os brotos atingirem 15 cm, você deve pinçar os tocos. Caso contrário, os brotos laterais não poderão se desenvolver. Por sementes, a dificuldade desse método é que o material da semente deve ser o mais fresco possível, 2 a 3 dias após a coleta. Mas, mesmo nesse caso, não espere uma taxa de germinação de mais de 50%. Antes do plantio, trate o material da semente com suco de aloe vera, deixando-o lá por 4 a 5 horas. Depois disso, semeie em um recipiente de plástico com tampa ou em qualquer outro recipiente com filme de polietileno na parte superior. Acidifique o substrato com antecedência. Enterre as sementes a 5 a 6 mm de profundidade. Polvilhe com água morna e suco de limão. Remova a cobertura ou filme conforme necessário. Ventile as mudas e umedeça o solo com um pulverizador. Depois de um mês, quando as mudas aparecerem, mova a caixa para o parapeito de uma janela, fornecendo luz brilhante, mas difusa. Quando os brotos produzirem folhas,
Plante-os em vasos individuais com um diâmetro de cerca de 7,5 a 10 cm. Corte os brotos que tiverem crescido até 15 cm. As mudas provenientes de sementes geralmente florescem no segundo ano. Dividindo o arbusto durante o transplante, observe atentamente as raízes. Ao notar brotos independentes, separe-os cuidadosamente uns dos outros e plante-os em vasos separados, colocando-os estritamente no centro. Certifique-se de que as raízes não toquem a camada de argila expandida, colocada no fundo para drenagem. Cubra as mudas com um filme de polietileno para criar um efeito estufa. Cultive a uma temperatura de 24 graus, colocando-as perto da janela, mas não no peitoril da janela, protegendo-as de correntes de ar. Depois de um mês, você pode passar para o vidro com segurança. Doenças e pragas. Os parasitas que atacam a Gardenia augusta, pulgões, tripes, ácaros, devem ser tratados com preparações inseticidas. Repita o tratamento após 7 dias. Se a planta for muito afetada por pragas, é melhor removê-la. Erros de cuidado. Se as folhas ficarem pálidas, leve o vaso para um local com melhor iluminação. Em caso de escurecimento, limite o acesso à luz solar direta. Manchas amarelas nas folhas requerem rega com água acidificada. A queda de botões e folhas indica cuidados inadequados com a gardenia. As manchas nas inflorescências aparecem devido à pulverização. É necessário interromper esse procedimento até a floração completa. Sinais populares. A aparência da gardenia em forma de jasmim terá amor, ternura e bom humor para a casa. Ela é capaz de acalmar a família e deixá-la em um clima de paz. Se precisar favorecer uma pessoa, triture a folha até virar pó e esfregue-a na pele antes do encontro. Se estiver esperando um convidado importante, despeje um pouco de pó na soleira da porta para que ele passe por cima. É desejável que os recém-casados tenham gardenias com eles. A noiva pode adicionar uma flor branca ao seu buquê e o noivo pode decorar sua flor na lapela. Essas decorações trarão amor à casa do casal por muitos anos. Propriedades medicinais. O jasmim tampa não é apenas bonito, mas também muito útil para a saúde. Com as raízes e os frutos, você pode preparar uma decoção que ajudará a curar amigdalite, estomatite, icterícia e dor de garganta. Você pode aplicar um mingau de planta fresca em uma ferida ou machucado. Ela pode ser aplicada externamente, na forma de gargarejos ou loções, mas nunca engola, pois há chance de envenenamento. Ao trabalhar com gardenias, não se esqueça de usar luvas. Se você tiver tempo livre para se cuidar, não deixe de cultivar gardenias do tipo jasmim em casa. Sua casa será decorada com flores brancas e terá cheiro de perfume francês.